Jesus não estava com eles. E eles começaram a procurar Jesus no meio daquelas pessoas, entre os parentes, os amigos. Mas onde estava Jesus? Já imaginou? Se você se perder de seus pais, eles vão ficar muito preocupados. E Maria amava o seu filho. Eles amavam os seus filhos e foram logo procurar em outra parte. Na verdade, eles voltaram para Jerusalém. Eles caminharam muito, já tinham andado o dia inteiro e voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Naquela época, não tinha como compartilhar uma foto no Facebook ou dar uma entrevista no jornal. Não tinha nada disso, mas eles não desistiram. Caminharam bastante, fizeram de tudo para encontrar o menino. E depois de 3 dias procurando Jesus, eles finalmente encontraram. E sabem onde Jesus estava? Ele estava no templo, um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre Deus. Jesus estava ali sentado no meio dos doutores, pessoas que conheciam e ensinavam a lei de Deus. E aqueles homens estavam admirados com a sabedoria de Jesus. Ele, um menino tão novo, e sabia falar tão bem a respeito de Deus. E quando sua mãe chegou, ela perguntou por que Jesus havia agido daquela maneira. Por que você agiu assim? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Como assim? Jesus não estava com eles. 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 E eles começaram a procurar Jesus. 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 E eles começaram a procurar Jesus no meio daquelas pessoas, entre os parentes, os amigos. No meio daquelas pessoas, entre os parentes, os amigos. No meio daquelas pessoas, entre os parentes, os amigos. No meio daquelas pessoas, entre os parentes, os amigos. No meio daquelas pessoas, entre os parentes, os amigos. Mas onde estava Jesus? 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 Já imaginou? Se você se perder de seus pais, já imaginou? Se você se perder de seus pais, já imaginou? Se você se perder de seus pais, já imaginou? Se você se perder de seus pais, já imaginou? Se você se perder de seus pais, eles vão ficar muito preocupados. 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 E Maria amava o seu filho. 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 Eles amavam os seus filhos e foram logo procurar em outra parte. Eles amavam os seus filhos e foram logo procurar em outra parte. Eles amavam os seus filhos e foram logo procurar em outra parte.
Eles amavam os seus filhos e foram logo procurar em outra parte. Eles amavam os seus filhos e foram logo procurar em outra parte. Na verdade, eles voltaram para Jerusalém. 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 Eles caminharam muito, já tinham andado o dia inteiro. Eles caminharam muito, já tinham andado o dia inteiro. Eles caminharam muito, já tinham andado o dia inteiro. Eles caminharam muito, já tinham andado o dia inteiro. Eles caminharam muito, já tinham andado o dia inteiro. E voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. 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 Naquela época, não tinha como compartilhar uma foto no Facebook. Naquela época, não tinha como compartilhar uma foto no Facebook. Naquela época, não tinha como compartilhar uma foto no Facebook. Naquela época, não tinha como compartilhar uma foto no Facebook. Naquela época, não tinha como compartilhar uma foto no Facebook. Ou dar uma entrevista no jornal. 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 Não tinha nada disso. 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 Mas eles não desistiram. Caminharam bastante. 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 Fizeram de tudo para encontrar o menino. 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 E depois de 3 dias procurando Jesus, 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 eles finalmente encontraram. E sabem onde Jesus estava? 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 Ele estava no templo, um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre Deus. Ele estava no templo, um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre Deus. Ele estava no templo, um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre Deus. Ele estava no templo, um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre Deus.
Ele estava no templo, um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre Deus. Jesus estava ali sentado no meio dos doutores. 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 Pessoas que conheciam e ensinavam a lei de Deus. Pessoas que conheciam e ensinavam a lei de Deus. Pessoas que conheciam e ensinavam a lei de Deus. Pessoas que conheciam e ensinavam a lei de Deus. Pessoas que conheciam e ensinavam a lei de Deus. E aqueles homens estavam admirados com a sabedoria de Jesus. E aqueles homens estavam admirados com a sabedoria de Jesus. E aqueles homens estavam admirados com a sabedoria de Jesus. E aqueles homens estavam admirados com a sabedoria de Jesus. E aqueles homens estavam admirados com a sabedoria de Jesus. Ele, um menino tão novo, e sabia falar tão bem a respeito de Deus. Ele, um menino tão novo, e sabia falar tão bem a respeito de Deus. Ele, um menino tão novo, e sabia falar tão bem a respeito de Deus. Ele, um menino tão novo, e sabia falar tão bem a respeito de Deus. Ele, um menino tão novo, e sabia falar tão bem a respeito de Deus. E quando sua mãe chegou, ela perguntou. 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 E quando sua mãe chegou, ela perguntou por que Jesus havia agido daquela maneira? 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 Por que você agiu assim? 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 Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Como assim? Jesus não estava com eles. E eles começaram a procurar Jesus no meio daquelas pessoas, entre os parentes, os amigos. Mas onde estava Jesus? Já imaginou? Se você se perder de seus pais, eles vão ficar muito preocupados. E Maria amava o seu filho. Eles amavam os seus filhos e foram logo procurar em outra parte. Na verdade, eles voltaram para Jerusalém. Eles caminharam muito, já tinham andado o dia inteiro e voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Naquela época, não tinha como compartilhar uma foto no Facebook ou dar uma entrevista no jornal. Não tinha nada disso, mas eles não desistiram. Caminharam bastante, fizeram de tudo para encontrar o menino. E depois de 3 dias procurando Jesus, eles finalmente encontraram. E sabem onde Jesus estava?
Ele estava no templo, um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre Deus. Jesus estava ali sentado no meio dos doutores, pessoas que conheciam e ensinavam a lei de Deus. E aqueles homens estavam admirados com a sabedoria de Jesus. Ele, um menino tão novo, e sabia falar tão bem a respeito de Deus. E quando sua mãe chegou, ela perguntou por que Jesus havia agido daquela maneira. Por que você agiu assim? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura.